Graça e paz, irmãos. As lojas estão fechadas, as praças estão fechadas, os shopping centers estão fechados, os teatros estão fechados, as escolas estão fechadas, as faculdades estão fechadas, mas talvez não exista um tempo melhor do que esse, onde os corações estejam abertos. Hoje você tem tempo para ler a Bíblia, hoje você tem tempo para conversar com as pessoas da sua família, você tem tempo para conversar com seus avós, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. E nesse sentido, nesse mesmo âmbito, os corações eles podem estar muito mais abertos do que há tempos nós não vimos. Há tempos nós não vimos. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo de 1 a 7. Acompanhe na sua Bíblia aí, esses poucos versículos aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do teu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar. João aqui é o último apóstolo vivo. Ele escreve o livro de Apocalipse aqui como o último apóstolo vivo ainda. E ele tem uma revelação acerca do fim dos tempos. Ele tem uma revelação acerca do fim dos tempos, onde Deus vai dar essa revelação para ele através de um sonho. Jesus aparece para ele e chama João de o anjo da igreja. O anjo da igreja. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que essa igreja de Éfeso aqui foi uma igreja muito séria, uma igreja doutrinariamente falando muito correta. Uma igreja bíblica, uma igreja talvez que tinha uma boa teologia, bons pastores, pessoas que dedicavam tempo ali, né? Por exemplo, a igreja de Éfeso teve como pastor Paulo, teve como pastor o Pedro, Timóteo. Então era uma igreja que teologicamente era uma igreja firme em Jesus, era uma igreja que não se levava por qualquer vento de doutrina. Porém, entretanto, Jesus vai falar uma coisa interessante para nós aqui, ó. No versículo 4, ele vai dizer assim, ó: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Alguns estudiosos vão dizer que o primeiro amor aqui, nesse sentido original aqui, quer dizer as boas obras. Eles abandonaram então as boas obras, deixaram de fazer boas obras, deixaram de falar do Senhor Jesus e deixaram de fazer boas obras. Outros estudiosos, por exemplo, vão dizer que eles deixaram de fazer coisas para os perdidos, eles deixaram de sofrer pelos perdidos, deixaram de orar pelos perdidos. E mais uma outra linha de estudiosos vai dizer que eles tinham um problema entre si na igreja, falta de perdão, alguns irmãos não suportavam os outros, alguns irmãos não queriam estar próximos dos outros, mas assim, a palavra original desse texto aqui, ela dá a entender as 3 coisas. Então, a igreja de Éfeso, ela tinha problema entre os irmãos, a igreja de Éfeso, ela não orava mais pelos perdidos, e a igreja de Éfeso deixou de frequentar, ou melhor, de fazer as boas obras. A igreja de Éfeso ficou tão firme, tão rígida em combater os maus profetas ou os falsos profetas daquela época,
que ela abandonou o primeiro amor. E Jesus vai falar isso como uma coisa séria, vai falar assim, tenho porém contra você. Não adianta você ter só uma boa doutrina, não adianta você ter só uma boa teologia, ela é importante sim, mas se você não tem o primeiro amor, se você não faz as boas obras, se você ainda não ora pelos perdidos, se isso não aquece o teu coração, se você tem problemas na igreja com outras pessoas ou na sua família, você abandonou o primeiro amor, você abandonou Jesus, você me abandonou. Talvez essa carta aqui, ela seja uma carta muito mais atual do que a gente imagina. Talvez essa carta aqui, ela esteja sendo uma carta escrita hoje, nos dias de hoje. Apesar de ser uma revelação do que ainda vai acontecer no final dos tempos, talvez essa carta aqui pode ser uma carta escrita para mim e para você nesse dia. E uma coisa interessante que ele vai dizer no final é assim, ao vencedor, versículo 7, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ele vai fazer uma referência aqui ao Antigo Testamento, a árvore da vida, que é a árvore lá de Adão e Eva ainda. Então, ao vencedor eu darei comunhão comigo. Você que perseverar, você que for até o final, você que amar a Jesus, você que dedicar o seu tempo para Ele, dedicar a sua vida, os seus bens, tudo aquilo que você tem para Ele, darei a árvore da vida eterna, que é a árvore do início, né? A árvore da origem. Então Jesus está falando uma coisa da origem ainda. E o versículo 6 vai dizer assim, ou melhor, o versículo 5 vai dizer assim, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, talvez em tempos de coisas fechadas, o nosso coração ele precisa estar aberto, não só para receber a palavra de Deus, mas para que eu e você a gente coloque ela em prática, para que algo seja transformado na nossa vida. Nós precisamos dar o primeiro passo. Então assim, precisamos lembrar de onde nós caímos, onde ficou o primeiro amor e dedicar o nosso tempo, a nossa vida para fazer isso, para que nós de fato consigamos recuperar o tempo perdido, recuperar o amor ao Senhor Jesus, as boas obras, principalmente aos perdidos, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Então eu queria te convidar nesse momento, eu vou ficando por aqui, mas que você tenha um tempo de oração aí, um tempo de palavra, um tempo de louvor a Deus e um tempo de relembrar de onde você caiu e dedicar para Deus de fato as primeiras obras, as boas obras, aquilo que você tinha no começo, quando o Senhor Jesus te alcançou. Talvez seja um tempo em que tudo está fechado, mas seu coração precisa estar aberto para a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e uma excelente semana para você e sua família.